Opa, bom dia, cá estamos nós, episódio 18 e 19, ou é 19 e 20? Ixi, eu perdi a conta. No... Eu vou gravar como sendo 18 e 19, tá? Ou 17 e 18, não sei agora, eu acho que é 18 e 19, 18 e 19. Vai ser 18 e 19, se não for depois, tá tudo bem também. Ó, eu sei que é o episódio que vai ao ar em janeiro, é o primeiro episódio de 2025, tá? Esse aqui que eu tô gravando aqui agora pra vocês. Ano novo, vida nova, né? Só que não. A gente continua a série de podcasts sobre os desafios, né? As dificuldades, os desafios de se criar material para RPG. Eu não vou fazer um recap muito longo, não, porque eu fiz, né, uma recapitulação no último episódio. Eu acho que eu gastei uns 6 minutos falando só de recapitulação. Aí um podcast de 26 minutos, 25, 30 minutos. Você gasta 6 minutos de recapitulação, é tipo quase 30%, né, do tempo. Não vale a pena. Quase 20% do tempo. Não vale a pena. Mas é bom a gente ter em mente que de começo a gente foi falar de problemas, contextos, né, das épocas. E depois a gente falou de questões de grupo, né, da relação do indivíduo com outras pessoas. E no último eu falei do indivíduo, porque eu falei daquilo que te satisfaz, daquilo que a pessoa tem que buscar. No meu modo de ver, ela tem que buscar quando está produzindo alguma coisa para RPG, um cenário, uma regra, uma aventura, um kit de classe, um mapa, o que quer que seja. Que no meu modo de ver é isso, você tem que se divertir. E hoje eu vou continuar falando um pouco do indivíduo, da pessoa que tem a ideia, né? Todos nós temos essa verve, né? Esse direcionamento, esse desejo, essa pujança no sentido de criar coisas. A gente quer criar esses personagens, né? Quando a gente não quer muito criar, a gente quer vivenciar aquilo que os personagens, vamos dizer, icônicos em suas literaturas vivenciaram. A gente quer ter um personagem bárbaro e a gente quer que ele seja igual ao Conan. A gente quer ter um mago, a gente quer que ele seja tipo o Gandalf. A gente está sempre buscando que o pessoal, os nossos personagens, sejam equiparáveis aos personagens da literatura, né, de fantasia, a esses caras que são icônicos. Geralmente a gente ouve a palavra bárbaro, a gente pensa no Conan. A gente ouve guerreiro, vai ter tipo um Aragorn, um Ranger, né? Um patrulheiro, alguma coisa assim. A gente ouve um pequenino, um Halfling, a gente pensa no Bilbo, no Frodo. Então a gente tem raízes, o RPG tem suas raízes na fantasia, né? O pessoal da minha geração vai lembrar dos filmes A História Sem Fim, A Lenda, e outros, né? Willow também, e outros que povoam o nosso imaginário. Então a gente quer que os nossos personagens sejam como esses personagens. E quando a gente vai criar um cenário, aventura, mundo de fantasia e tudo, a gente quer que esses produtos sejam equiparáveis a essas histórias. Então a gente quer criar uma Terra-média, a gente quer criar uma Nárnia, a gente quer criar um B612. Para quem não sabe, B612 é o Planeta do Pequeno Príncipe, tá? Livro que eu recomendo para todo mundo, tá bom? Mesmo, de verdade. Porque quando o cara fala que o essencial é invisível aos olhos, ele tá falando muito, muito, muito pra gente mesmo. Pra quem escreve e tá procurando um público, né? Mas enfim, a gente, enquanto criador, tá sempre procurando essas referências. Nós, enquanto indivíduos, estamos procurando isso. E a gente tem que ter uma clareza de pensamento muito grande a respeito da distância entre o que é o jogo de RPG e o que é a literatura. Porque a literatura, ela é escrita por um autor que entrega um produto pronto. Ele entrega uma parada com início, meio e fim. Todo livro que você comprou na sua vida
todo livro, sem exceção, que já foi publicado, ele tem um início, ele tem um meio e ele tem um fim. Ele tem um personagem principal, ele tem os coadjuvantes, ele tem uma história sendo contada, ele tem uma estrutura muito bem organizada em torno de uma história, de um desafio, de uma saga, né? Um momento no tempo muito determinado. Ou seja, ele é um produto fechado. Ele é do jeito que ele é. Se você ler um livro e depois lê-lo novamente, ele será o mesmo livro. Às vezes, numa segunda leitura, a gente percebe coisas que a gente não perceberia na primeira, não perceberam na primeira. Mas a história em si é a mesma. O mesmo um filme, mesma coisa um filme. É o mesmo, são as mesmas falas, os mesmos diálogos, os mesmos takes de cena, a iluminação é a mesma, tudo é igual, não muda. Então, quando a gente vê uma série, quando a gente vê um filme, um curta-metragem, uma animação, lê uma peça de teatro, lê um livro de literatura de fantasia ou qualquer coisa nesse sentido, nós estamos consumindo produtos prontos e acabados. Eles são como eles são, sabe? Eles não vão mudar ao longo do tempo. Agora, quando a gente quer trazer isso na sua completitude para dentro de uma experiência de jogo, a gente está caindo numa cilada muito grande, porque o jogo de RPG, se vocês pararem para pensar, ele é um produto incompleto. Só nisso ele já sabota toda a intencionalidade de se reproduzir fidedignamente uma mídia literária qualquer que ela seja, uma mídia cultural qualquer que ela seja. O jogo de RPG, ele é um produto incompleto. Quando você compra um livro de regras, você tem que estudar aquelas regras e depois você tem que marcar uma mesa de jogo para poder aplicar aquelas regras dentro de um jogo que não é necessariamente a respeito da aplicação daquelas regras. Você pode passar uma sessão de RPG inteira sem rolar um dado. E você não vai estar fazendo nada errado. E aí você lê um livrão de 200 páginas e você não aplicou. E aí, como que você explica? Explica-se porque o RPG é um produto incompleto. O livro de RPG, a aventura de RPG, o personagem de RPG, eles não se bastam. Comparado com qualquer outro jogo, o RPG é super diferente nessa hora. Porque se você está jogando banco imobiliário, o seu pino te define. O seu pino te define. As regras do jogo definem o seu caminhar, sabe? E o RPG é o contrário. A regra não define nada. Você é que tem que insuflar vida ao personagem. Você compra uma aventura pronta, e é até engraçado chamar de aventura pronta, porque ela não está pronta. O mestre vai ter que ler aquilo, né? E ele não vai simplesmente entender e copiar e mestrar ipsis literis, como está ali, letra por letra, palavra por palavra. Ele vai interagir com aquilo. Se tiver um encontro que ele acha que é irrelevante para os personagens, ele vai limar aquele encontro. Se tiver pouco encontro para o grupo de jogo dele, ele vai acrescentar um tanto de coisa. E geralmente os bons escritores de fantasia, de produtos de RPG, eles se atentam para isso. Então nós temos que domar uma grande besta fera dentro da gente quando a gente está escrevendo qualquer coisa de material para RPG. Você nunca mesmo deve entregar um produto que só pode ser entendido de uma única forma, utilizado de um único jeito, interpretado de uma única maneira. Porque você não está escrevendo para você, você está escrevendo para o outro. Então, as suas aventuras, o final, o início, o meio e o final tem de ser em aberto. Por quê? Para atrair o máximo de pessoas possível. Quanto mais fechado seu produto for, menos interessante ele será. Ele será muito interessante para pessoas muito específicas, né? Então, se você está criando para um grupo de jogo, que é o seu grupo de jogo, que você conhece há 5, 10, 15, 20 anos,
e você não tem nenhuma presunção de fazer nada, absolutamente nada, além de publicar, escrever para o seu grupo de jogo, então tudo bem, faça o material mais fechado, mais coeso, limitado no sentido de bem determinado, não no sentido de aquém das expectativas, né? Mais limitado que você conseguir, delimitado, sei lá, limitado. Mas se você, por exemplo, está criando um podcast, se você está criando um podcast, né? Não adianta e vai publicar para outras pessoas acompanharem, talvez ganharem interesse. Você não pode fazer isso, porque no fim das contas, nenhum de nós realmente sabe qual que é a do outro. A gente pensa que sim, a gente infere, a gente acredita. E aí quando tem um Conan e a gente quer que o Conan, personagem de literatura, passe a ser o Conan, nosso personagem de jogo, seja PDM ou personagem de jogador, a gente tem um grave problema. O Conan, ele tem um escritor do lado dele, sabe? O cara que criou o Conan, o também chamado Conan, pois é, ele está ao lado do Bárbaro. Então ele nunca vai escrever nada que contrarie o Conan. Então mesmo que o Conan tenha uma adversidade ou outra, daqui a pouco ele vai se recuperar. Por quê? Porque ele tem um enredo do lado dele. O Conan, na verdade, nunca esteve em perigo, sabe? É só que o escritor é tão bom que você até acredita que sim. Você até acredita que tem um tanto de desafio sendo superado. Não tem nada sendo superado. O escritor sabe. Ele escreveu para dar aquela noção de desafio, de incerteza, de insegurança, suspense, aventura, né? Mas aquilo, na verdade, nunca esteve por acontecer. Nunca, em dia nenhum. No RPG é o contrário. O seu personagem está por um fio o tempo todo. E não tem garantia. O mestre não está do seu lado, sabe? E nem deveria estar, porque é um jogo. Então, quando a gente quer criar as coisas, a gente tem que ceder ao nosso querer. Ceder no seguinte, abrir mão do nosso querer. A gente não pode botar o nosso querer para dentro do material, porque senão nós vamos fazer uma coisa tão autorreferenciada, referenciada a nós mesmos, que ninguém vai entender, ninguém vai se identificar, ninguém vai querer saber, ninguém vai querer jogar. Mesmo se forem pessoas que estão ali contigo há muito tempo. Elas vão olhar para aquilo e elas vão ver, isso aqui não me interessa. Então esse é o primeiro grande cuidado que a gente deve ter. Nunca deixar o querer tomar conta, porque a experiência de jogo é aberta. O material ele tem de ser incompleto nesse sentido. Se você vender uma experiência de jogo fechada, o que você tem é um produto que sempre começa do mesmo jeito, sempre passa pelos mesmos lugares e sempre chega ao mesmo final, ele vai ser lido no máximo uma vez. Porque todo mundo já sabe. Tem nada em aberto, sabe? Tem nada em aberto. Se for uma aventura pequena, introdutória, algo que é simplesmente pro grupo de jogo conhecer as regras e talvez simpatizar com o sistema e etc e tal, nem tem um problema. Mas se você está criando um mundo aberto em que os fazeres dos personagens interferem com o desenvolvimento dos eventos, então nesse caso você nunca deve criar algo muito fechado. As suas criações têm de ser abertas. Por quê? Porque senão o seu produto fica muito mais um livro de ficção do que uma experiência de jogo. Para o jogo ser divertido, ele tem de ter um elemento de desafio, que pode estar em maior ou menor grau, né? Mas ele nunca pode ser uma coisa muito pequena. Ele sempre tem de estar presente. Tem de haver algum risco envolvido, menor ou maior. Se de repente a sua experiência de jogo constrói uma situação na qual os personagens nunca estão realmente ameaçados, né? Se eles sempre puderem seguir uma narrativa, se você der aos jogadores a impressão de que se eles seguirem uma determinada narrativa, os personagens sempre estarão seguros, adivinha só, os seus jogadores seguirão essa narrativa simplesmente porque é o que vai garantir que os personagens chegarão
são os salvos ao final. Ninguém vai correr risco, ninguém vai procurar conquistar nada, ninguém vai procurar interagir com muita coisa. Vai todo mundo simplesmente andar na estradinha de tijolos amarelos e chegar ao final insosso, ao final que você como mestre, você como escritor já sabia. E isso torna a experiência de jogo xoxa, torna a experiência de jogo um foguete molhado, porque não existe o elemento do risco e não existe o elemento da conquista, né? O que existe é o elemento da parcimônia, né? Que você vai ter esse elemento. Então a gente tem que tomar esse cuidado. A gente não pode criar um produto que as pessoas vão querer pisar em ovos, né? O jogo é a respeito de desafios, qualquer que seja o sistema, viu, gente? O jogo é a respeito de desafios, e desafios pressupõem alguma interação. Então se você entra numa de eu quero que essa interação aqui seja a única possível, aí o D&D é pródigo nisso, né? As Aventuras de AD&D, 2ª edição, né? Para desarmar essa armadilha, o personagem, o jogador tem que dizer especificamente que o personagem dele está mexendo no 3º candelabro, na 2ª vela, na vela central do 3º candelabro do lado esquerdo do corredor. O corredor tem 20 metros, o cara tem que avaliar 20 metros. Tem uma ilustração do corredor, tem os candelabros, tem umas armaduras, tem umas cadeiras, umas bandeiras, tem uma decoração, vamos dizer assim. Qual que é a chance do jogador especificamente dizer que o personagem dele está mexendo na vela central do 3º candelabro do lado esquerdo do corredor? Ainda tem aquela, né? Esquerda de quem vem ou esquerda de quem vai, né? Pois é. E aí? Ele tem que badalar o sino 7 vezes, não mais que 7 vezes, não menos que 7 vezes, para poder abrir a porta secreta. Imagina isso. Se você cria situações de interação muito específicas e no fim das contas acaba punindo todas as outras interações, você não está criando uma experiência de jogo divertida. Você está criando uma experiência de jogo monótona. O jogo, ao invés de ser a respeito dos personagens se propondo a interagir com o mundo, torna-se a respeito dos jogadores interagirem com os anseios do mestre para satisfazer as expectativas do mestre. E isso é chato pra diabo. Ninguém quer jogar assim. Ninguém quer chegar e sentar numa mesa e falar: beleza, mestre, vamos lá, tá na hora de eu massagear seu ego. Ninguém quer isso. E eu digo mestre nesse caso porque geralmente quem cria as coisas são os mestres de jogo, né? Não são os personagens, não são os jogadores. Então esse limitador é um que a gente sempre tem que estar de olho. Sabe por quê? Porque não adianta você se dedicar tanto e produzir muita coisa em quantidade ou em qualidade para depois trazer isso para a mesa de jogo, seja num evento aberto, ou para seus amigos, ou material publicado gratuito, ou que esteja à venda, e depois você descobrir que ninguém se interessa pelo seu material. Por mais bem escrito que ele esteja, por mais sedutora que seja a narrativa. O jogo, a interação dinâmica na mesa, ela tem de ser o que move as coisas para frente. Senão você está escrevendo literatura. Você está escrevendo um livro de fantasia. Nada contra também, nada contra. Eu também tento escrever, né? Eu não publiquei praticamente nada nessa vida ainda, mas eu escrevo muita coisa, né? Eu espero que um dia eu consiga atingir uma massa crítica e com esses meus escritos e publicar. Mas, em princípio, nós todos temos que publicar materiais que no sentido do desfecho são incompletos. A aventura sendo uma proposição de resolução de desafios, ou enfrentamento de desafios, ela não pode ter um final tão específico assim, que só ele é possível e nada mais é contemplado como possibilidade. O final tem que ser aberto, o final tem que estar atrelado
as ações dos personagens. Não só o final, o meio também, o começo também, tudo. Se você criar um material que é todo situacional e que as aventuras, os encontros têm que ser realizados todos numa sequência muito exata, e tem prazo para acontecer, e tem dia e hora em que pode acontecer, sabe? Se você criar um roteiro, parecendo aquelas excursões da CVC, que você chega no lugar, a pessoa te fala, ó, você tem 35 minutos para ficar aqui. Depois de 35 minutos é entrar na van e ir pro próximo. Se você criar esse tipo de experiência dentro de um jogo onde as pessoas querem ser desafiadas, onde os personagens têm de ser desafiados para que a coisa toda faça sentido, você vai estar se dedicando muito mesmo para criar uma experiência de jogo pobre, uma experiência de jogo insossa, uma experiência de jogo parca, uma experiência de jogo que vai deixar seus jogadores sempre se perguntando se eles não deviam estar jogando outra coisa. Poxa, mas e se meu personagem fizesse uma outra coisa? O que será que aconteceria? Ah, e se isso? Ah, e se aquilo? Sabe? E esses anseios, eles não serão resolvidos na próxima aventura se a próxima aventura for igual a essa, né? Ou a outra, ou a outra, ou a outra, ou a outra. Se tudo for uma repetição do percurso dentro do roteiro elaborado pelo mestre de jogo. Então, assim, enquanto criador de um produto, de um mundo, de um cenário, uma aventura, uma campanha, o que quer que seja, não crie coisas fechadas, crie coisas abertas. Quanto mais aberto seu material for, maior a chance do mestre chegar, ler, gostar de um elemento ou outro e trazer aquilo para o mundo de jogo dele, em todo ou em parte. Às vezes ele vai pegar uma ilustração, vai pegar uma ficha de personagem, vai pegar um materialzinho de nada, pequeno, mas aquela contribuição ali já te deixa marcado como uma pessoa que acrescentou e enriqueceu na experiência de jogo daquele grupo. E você, enquanto produtor de conteúdo, você quer isso. Você quer que as pessoas leiam seu material, critiquem seu material, se posicionem perante seu material e aproveitem uma linha, uma página, tudo, né? Aproveita até a capa, aproveita tudo, sabe? Ah, esse cara aqui é bom que ele cria nomes, né? Tem gente que tem dificuldade de criar nomes. A única coisa que o cara usa são os nomes dos personagens, né, que você desenvolveu. Já é um elogio, já é uma bola pra frente, né? Mas se você cria um material muito hermético, muito circunspecto, muito autorreferenciado, muito introspectivo, o que vai acontecer é que as pessoas não conseguirão tomar referências diante dele e acabarão por deixá-lo de lado. Aí vai ter alguém que vai usar ele todo, né? 1% das pessoas, vamos dizer assim, e 99% das pessoas vão olhar e vão dizer, não tem jeito, então não vai ter como eu aproveitar isso aqui, não vai ter maneira de eu aproveitar isso aqui, eu vou ter que descartar tudo porque eu não consigo aproveitar, sabe? Então, toda vez que vocês criarem, toda vez que vocês decidirem dedicar essa energia criativa para a confecção de um produto, procurem fazê-lo para um produto não tão parecido com vocês, não tão parecido assim com o que você gosta, não tão autorreferenciado, sabe? Não tão circunscrito à sua visão da fantasia, do mundo de jogo, do que quer que seja, porque senão vocês estarão correndo um risco danado de criar uma determinada coisa que no fim das contas só vai interessar vocês. É isso, meus queridos, muito obrigado. Nós estamos chegando aqui na estação, correndo escada acima. Agora eu vou pegar o metrô, cheguei a tempo, só esperar ele esvaziar para eu poder embarcar. É isso, agradeço a todos pela paciência e até uma próxima.